Boa noite, paz seja com todos, amém? É muito bom estar nesse lugar, é muito bom ouvir os louvores e tenho que externar isso. A cada dia que passa, os nossos irmãos estão louvando maravilhosamente. O louvor está fluindo de uma forma muito especial. Eu parabenizo os irmãos pela dedicação, por se entregar a esse ofício que não é nada fácil, mas estão batalhando, trabalhando para fazer o melhor para o Senhor e está saindo o melhor. Amém? Graças a Deus, eu fico maravilhado, eu fico muito alegre com isso, porque a gente vê empenho, esforço. E a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando a gente vê os irmãos se esforçando para dar o melhor de si para Deus, aí isso é maravilhoso, né? Aí quantidade não conta nada, conta só a presença mesmo, conta só o que está fazendo, louvando. É o nosso agora, esse é o nosso momento. Então a gente não espera as coisas vinha a fluir mais tarde, não, as coisas estão fluindo agora, porque Deus está nos abençoando, amém? Firmando a nossa fé, afinando o nosso coração, nos deixando bem adoradores, né? Bem adoradores. Graças a Deus por isso, eu louvo ao Senhor, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia, tem feito grandes coisas, e eu tenho certeza que Deus, Ele está contente conosco, está alegre com a nossa luta, né? Com a nossa persistência, de estar aí, em meio a todas as dificuldades que nós temos enfrentado, nós não cedemos, nós estamos de cabeça erguida, nós estamos em pé, glorificando o nome do Senhor, porque nós sabemos que Deus, aleluia, o Todo-Poderoso, há de manifestar a sua glória, a sua graça. Deus vai se levantar em meio ao seu povo, diante dessa situação que nós ora enfrentamos, e a casa do Senhor vai encher-se da sua glória. Deus vai encher os corações, a vida dos irmãos, e nós vamos estar louvando a Deus de uma forma assim muito especial, livres, de coração aberto, sem meio de contaminação, amém? Sem máscaras, nós vamos estar diante de Deus, louvando com tudo que nós temos para oferecer ao Senhor. Muito bem, eu agradeço a Deus por todos os irmãos, e oro, buscando de Deus o recurso para todos aqueles que não vieram, aqueles que não conseguiram estar, os que não podem estar, mas por certo Deus vai providenciar o meio. Queridos, esta noite nós vamos falar algo assim muito interessante, porque desde o princípio que a Bíblia ela relata acerca de Cordeiro, do Cordeiro de Deus, eu creio que em se tratando de Jesus Cristo, nosso Senhor, que viria depois, e como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele ia sofrer os martírios, ia nos conceder a salvação pela sua graça. Então, eu quero que os irmãos leiam a palavra do Senhor comigo, no livro do Gênesis, capítulo de número 22, e o verso de número 7. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 22, capítulo 22, verso 7, aonde a palavra do Eterno nos diz assim. Todos acharam? Amém. Então leamos a palavra do Eterno. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse:
meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? No livro do Êxodo, capítulo de número 29, o verso 1 diz: isto é o que lhes há de fazer para os sacrifícios, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e dois carneiros sem mácula. Amém? Amados, entre os judeus do Antigo Testamento, o cordeiro ele teve muita influência, até em alguns acontecimentos, como consagração sacerdotal e muito mais outras coisas. O cordeiro ele teve essa influência. E nós entendemos que Jesus Cristo veio, como a sua palavra nos diz, como um cordeiro, como um cordeiro, e ali se entregou por nós. E quando nós observamos aqui esta palavra no livro do Gênesis, que esta pergunta tão difícil de responder, eu creio, uma pergunta tão dentro de um contexto muito doloroso, quando Isaac ele vai e diz ao pai que ali está a lenha, já está tudo preparado ali, e ele diz: e aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Então olha só a importância dessa pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? Aonde está o cordeiro? Então, quando nós observamos a palavra de Deus nos remetendo, a esse episódio, aonde o Isaac seria sacrificado ao Senhor, e naquele tempo era comum, o sacrifício de animais, em prol ali de agradecimento a Deus, Então sacrificava-se os animais. Aqui nós vemos algo muito importante quanto a esta pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E a gente pode também trazer esta palavra para o nosso contexto atual, e nós podemos até dizer: aonde está o cordeiro na igreja? Não é verdade? Veja só que pergunta muito desconcertante o filho faz para o pai. Ele diz: pai, onde está o cordeiro? Porque aqui está todos os preparativos para o holocausto. E o cordeiro onde está? Nós entendemos que Deus havia de prover o cordeiro, mas a pergunta é aquela pergunta que até o momento não pode se calar: aonde está o cordeiro? Onde está o cordeiro na igreja? Por quê? Porque quando nós entendemos, que ele deve estar, a compreensão é essa, que ele deve estar no centro da igreja. O Cordeiro de Deus deve estar no centro da igreja. Ele é o primeiro. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor nos dá um exemplo da igreja lá em Laodiceia, a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 13, 14, aonde o cordeiro ficou do lado de fora, O cordeiro fica do lado de fora. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá a entender que em alguns lugares, o cordeiro está do lado de fora, não está dentro. E a palavra do Senhor, ela diz que ele ficou do lado de fora, lá na igreja de Laodiceia, E muitas pessoas estão também preparados para dizer a mesma coisa, como nos relata lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, o verso 18, que nos diz assim: mas toda a multidão clamou, dizendo: fora daqui com este, e solte Barrabás. Quem estava ali naquele momento, era o Cordeiro de Deus, e toda aquela multidão disse: fora daqui com este.
fora daqui com este. Onde está o cordeiro na igreja? Porque às vezes, querido, o cordeiro não está do lado de dentro, o cordeiro está fora do lugar, e o cordeiro precisa ser, aleluia, o primeiro, o centro da igreja, porque aquele cordeiro representa o Cordeiro de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, muitos também carregam em si, né, essa palavra, estão preparados para dizer isso, estão preparados para deixar o cordeiro do lado de fora das suas vidas, deixar do lado de fora, no seu coração, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Tem muitos que não querem a presença do cordeiro, às vezes até porque são relacionamentos infiéis, errados, né? Negativos, são relacionamentos que não condizem, e o cordeiro não pode estar ali, mas mesmo assim as pessoas muitas delas estão preparadas para dizer, porque Lucas, ele relata isso com muita clareza, quando Jesus está ali sendo julgado e Pilatos lava as mãos e diz: olha, agora quem decide é vocês, quem decide é vocês, o que vocês decidem. Jesus Nazareno, inocente, não fez nada, condenado injustamente, ou Barrabás, um assassino, um criminoso, um homem cruel. E as pessoas dizem o que? Nós observamos aqui no verso 18 do capítulo 23 de Lucas, toda a multidão, olha só, toda a multidão clamou dizendo, aqui foi unânime, eles estavam todos preparados para dizer: Jesus fica do lado de fora, não quero na nossa vida, não quero nos meus negócios, eu prefiro Barrabás. Então fizeram isso com o Senhor, deixando ele do lado de fora, disse: soltem Barrabás. Então, observando esta palavra, a gente entende que muita gente, muitas pessoas estão na certeza, né? Nessa certeza, com essa condição de não permitir que o Senhor faça parte da sua vida, às vezes dizendo-se até filhos de Deus, às vezes dizendo-se até conhecidos de Deus, né? Mas verdadeiramente negando tudo isso que dizem acerca do Senhor, porque rejeita-o, deixa-o do lado de fora, porque quem aceita o Cordeiro de Deus, automaticamente vai ser necessário renunciar muita coisa na vida, porque estar com Cristo, viver Cristo, caminhar com Cristo, isso significa que necessário é que haja renúncia. Jesus disse: aquele que não largar pai, mãe, irmão, irmã, aquele que não deixar tudo, fazendas, não deixar tudo por mim, não é digno de mim. Então, precisa haver uma renúncia, e o cordeiro, aonde ele está na igreja? Então, às vezes, nós como líderes espirituais, nós precisamos também observar onde é que o cordeiro está dentro da igreja, se está no centro, ou se está no segundo plano, ou se a liderança está maior do que o cordeiro, que deveria ser o primeiro plano da igreja. Então nós precisamos estar também olhando para isso, porque ele precisa, e ele deve, e ele é o centro da igreja, o Cordeiro do Senhor, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a gente observa aqui a palavra dizendo para nós isto: onde está o cordeiro na igreja? Aonde está? Isaac perguntou ao pai: aonde está o cordeiro para o holocausto? Ali seria feita uma oferenda a Deus, um sacrifício seria ali prestado a Deus, e um sacrifício muito doloroso, porque o nome já diz sacrifício, era aperto, era dificuldade, em que o pai entregava o único filho a Deus. Mas no momento em que
ele coloca o Cordeiro de Deus, aleluia, no centro da vida dele, a história muda. Louvado seja Deus. Ele colocou o Cordeiro de Deus no centro da vida, ele colocou a vontade de Deus, ele colocou a obediência em primazia e disse: não, eu darei meu filho, eu vou te dar o meu filho. E no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, nós conhecemos o desfecho da história, onde o anjo não deixa que ele execute o menino, mas o anjo mostra um cordeiro preso pelo chifre no arvoredo, e aquele lugar é um lugar onde se torna o lugar da providência, chamado o lugar onde Deus providencia, Deus proverá, né? Jeová Jireh. Então a gente percebe que quando o Cordeiro de Deus está no centro, as coisas mudam, as coisas vão ser diferentes. Mas em primeira mão você pode entender isso. Naquele dia em que Abraão ia sacrificar seu filho, ele estava assim, com o Cordeiro de Deus no centro da vida dele. Houve todo um desfecho, mas o próprio Deus sabia que o coração daquele homem, aleluia, que no coração daquele homem, o primeiro lugar era dele, o altar era dele, aleluia. Então ele vai sacrificar o seu filho, mas Deus já tinha todo o conhecimento do que ia acontecer, mas ele foi provado nos mínimos detalhes, e ele mostrou que o Cordeiro de Deus estava no centro da sua vida, e a história foi mudada. Então, quando o Cordeiro de Deus assume a primazia na igreja, as coisas ficam difíceis, apertadas, como estavam naquele dia. As coisas ficam, parece que intransponíveis diante os olhos dos homens, diante a ótica de todos, quando olha para a igreja e as dificuldades que a igreja enfrenta. Mas quando esta igreja está com o Senhor, aleluia, o Cordeiro de Deus no centro da vida dela, as coisas vão mudar, a história vai mudar. A história sempre muda quando Deus é o primeiro no lugar. Louvado seja Deus. Não importa a circunstância, não importa o que nós estamos passando, mas quando nós assumimos essa postura em que o Senhor está no centro da sua igreja, aleluia, glória a Deus, as coisas elas vão mudando gradativamente. Logo nós vamos ouvir o brado do anjo de Deus dizendo: a providência está ali, aleluia. Aquela porta se abriu, aquela vida foi mudada, a cura aconteceu, aleluia, amém? E assim as coisas vão sucedendo no meio da igreja do Senhor. Sim, mas o Cordeiro, ele precisa estar no centro da igreja, no centro, aleluia, glória a Deus. Então, observando esta importância de palavra, né, a qual o Isaac fez a seu pai: aonde está o Cordeiro, meu pai? É bom que haja também reflexão na nossa vida. Onde está o Cordeiro de Deus na igreja? Ele está como centro da igreja, ou ele está em segundo plano na igreja? Aonde está o Cordeiro na igreja? Mas também eu quero ir mais além, estender mais, né? Não só da igreja, mas onde está o Cordeiro no lar? Aonde está o Cordeiro no lar? Lá na tua casa, porque o lar, ele é uma instituição divina. Sendo assim, o Cordeiro também deve estar no centro do lar, amém? O lar é uma instituição divina, então o Cordeiro precisa estar no centro do lar, porque às vezes o Cordeiro é substituído por outras coisas. A gente gosta muito de assistir televisão. Eu mesmo sou fã de televisão, eu gosto de assistir televisão, gosto de programas, gosto de coisas, mas aonde está o Cordeiro de Deus? As coisas, essas coisas externas, como televisão e celulares e coisas mais, não pode ser o primeiro dentro da nossa casa.
sendo lá uma instituição divina, o cordeiro precisa estar em primazia dentro do lar. Se nós temos que ler a palavra, pronto. Se nós temos que orar, se nós temos que ter uma comunhão ali com o cônjuge, ou pai, filho, filho e mãe, mãe e pai, seja lá como for, né? Precisa todos esses aparatos, tudo isso ser colocado de lado, porque o cordeiro, ele precisa estar no centro. Então, às vezes, ele é substituído por outras coisas. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, verso 15, diz assim: saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Amém? A igreja que está em sua casa. Então, o Espírito Santo, ele não quer ser só apenas hóspede no nosso lar, ele quer habitar verdadeiramente, não é verdade? Ele quer habitar, ele não quer ser hóspede, aquele que chegou, passa uns dias e vai embora. Não, ele quer fazer parte da nossa história, dentro da nossa casa. Onde está o cordeiro? Dentro do lar. Então o Espírito Santo, ele precisa, ele quer estar em primazia dentro da nossa casa, fazer parte dessa história cotidiana da nossa vida. Mas nós precisamos permitir que isso aconteça, queridos. Muito embora sendo o Espírito Santo algo poderoso, grande, tremendo, né? Soberano, mesmo ele sendo tudo isso, mas em referência a nós, ele permite que a gente escolha as coisas que nós queremos fazer. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é querer que esse cordeiro, que esse Espírito esteja no centro do nosso lar, no centro da nossa casa. Independente de pessoas, independente de irmãos, de parentes, independente de qualquer pessoa, o cordeiro é o primeiro a estar no centro do nosso lar. Amém? Na nossa casa, na nossa vida, em família. Em família, o cordeiro precisa estar no centro. Esta é a pergunta, uma pergunta muito intrigante do filho de Isaac para o seu pai, Abraão: onde está o cordeiro? E nós precisamos também estar refletindo nesta palavra, para a gente estar em observância, onde está o cordeiro dentro do nosso lar, porque às vezes ele é substituído por outras coisas fúteis. Nós passamos despercebidos, o dia todo, e esquecemos do Cordeiro de Deus. Então ele precisa estar no centro da nossa casa. Amém? Estendendo mais um pouco, onde está o Cordeiro de Deus na nossa vida? Porque aí já não é mais a família, já é independente. Amém? Já é uma independência, cada um dá conta de si mesmo a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus. Cristo estava no centro da vida de Paulo, em primazia. Glória a Deus. Então, o primeiro lugar da nossa vida deve ser ocupado pelo Cordeiro de Deus. Há uma necessidade nossa, uma necessidade do nosso espírito, da nossa alma, para com o Cordeiro, para com Deus, o Cordeiro de Deus em nós. Então, nós precisamos estar com a nossa vida sempre ocupada. Ela deve ser ocupada pelo Cordeiro de Deus. A gente não pode estar vivendo uma vida sem perspectiva. A gente não pode estar vivendo uma vida como pessoas religiosas. Nós precisamos entender que é uma verdade isto. Eu preciso do Cordeiro no centro da minha vida, preciso do Cordeiro no centro do meu lar, eu preciso do Cordeiro no centro da minha igreja. Eu preciso do Cordeiro, porque sem ele nada podemos fazer, e ainda que façamos, é em vão, porque o que prevalece é o que nós fazemos unido com o Cordeiro.
O que nós fazemos unido com o Espírito, com o Senhor, isso prevalece. Louvado seja Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 33, diz: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Então o reino de Deus precisa estar em nossa vida. O Cordeiro é o primeiro, o Cordeiro é o rei do reino. Então ele precisa estar na nossa vida. Porque Paulo, ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então tudo isso nós observamos porque havia uma vontade, um querer de Paulo, de que o Cordeiro estivesse sempre no centro de todas as coisas que ele fosse fazer, no centro da sua vida, no centro da sua igreja, no centro do seu lar. Paulo queria isso, buscava isso, lutava por isso, e o Cordeiro estava sempre sendo a primazia da vida de Paulo. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus, segundo a palavra do Senhor, é aquele que tira o pecado do mundo, que tirou o pecado do mundo, tirou para alguns, para outros ainda não, porque tem muitos que não crê verdadeiramente que Jesus veio para desfazer das obras do diabo, que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, que Jesus veio para vencer a morte e o pecado lá na cruz. Muitos ainda não crêem nisto, não acreditam verdadeiramente que isso foi um ato de amor do Senhor Jesus Cristo. Então vive uma vida pregressa, vive uma vida sem a presença do Cordeiro, vive uma vida conforme nós estamos vendo no nosso cotidiano. A gente passa nos lugares, os bailes, as alegrias, mas a gente percebe, a gente entende que tudo aquilo é momentâneo, tudo aquilo é passageiro. Em meio àquela festa, daqui a instantes tem briga, tem morte, tem tanta confusão, e a gente entende isso, que não há uma verdadeira paz no meio, uma verdadeira tranquilidade de se viver o que estão vivendo, justamente porque não tem essa disponibilidade de ter o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz, aquele que veio para nos dar a vida e vida eterna. Amém? A palavra do Senhor nos diz lá em João capítulo 1, o verso 29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Então o pecado não é coberto, só é tirado. Nós somos livres do pecado e da morte, porque em um determinado momento da nossa vida, nós entendemos que havia uma necessidade urgente de ter Jesus Cristo, que nós estávamos perdidos, que nós estávamos sem rumo, que nós éramos como ovelhas sem pastor, andando para tudo quanto era lado e fazendo o que queria, o que dava na cabeça. Mas aleluia, aprove a Deus enviar Jesus Cristo para nos rebanhar, para nos resgatar e nos conceder uma vida e vida em abundância. Então, queridos, conserva o Cordeiro de Deus na tua vida, conserva o Cordeiro de Deus na tua casa, conserva o Cordeiro de Deus lá no teu trabalho, em todos os lugares aonde você for, permita que Ele seja o primeiro. Em todos os negócios que você for fazer, em todos os teus planos e projetos, permita que Ele seja o primeiro, porque assim, fazendo assim, nós temos segurança, nós temos, aleluia, a condição de ter uma vida abundante e ser feliz futuramente. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele obedeceu a palavra, ele obedeceu, ele estava com o coração disposto, disponível a entregar o seu filho, em obediência a Deus, e Deus sabia, aleluia, que ele era o centro da vida daquele homem, mas Deus queria provar aquele homem, e Deus queria também mostrar para nós que é possível, assim como foi na vida de Abraão,
é possível também na nossa vida, nos dias atuais, um dia tão difícil de se viver esse evangelho, uns dias que nós vivemos, dias tribulosos, dias em que há um recuo de fé terrível. É nesses dias que Deus quer mostrar também para nós que é possível que o Cordeiro esteja no centro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, no centro do nosso trabalho, dos nossos negócios. O Cordeiro vai estar em primazia na nossa vida. Deus nos dá essa condição de compreender, aleluia. O Espírito esclarece a nós que é possível nós colocarmos o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo, que tira o pecado das vidas. Este Cordeiro é possível estar na nossa vida. Basta que nós venhamos a permitir que em cada momento em que nós vamos fazer qualquer coisa, nós voltarmos nossa mente, o nosso coração, dizendo de uma forma assim bem legível, para que os principados e potestades possam ouvir sim, dizer para todos: Cordeiro de Deus, assume o controle da minha vida. Cordeiro de Deus, assume o controle do meu lar. Cordeiro de Deus, assume, aleluia, o controle, aleluia, da minha igreja. Louvado seja Deus. Cordeiro de Deus, assume o controle da minha saúde, do meu corpo físico, assume o controle da minha mente, dos meus pensamentos. Ele pode sim estar em nós. E prova nós temos na palavra de Deus que é possível Ele estar, não só com Abraão, mas com Paulo e com os demais seguidores de Cristo, aqueles que doaram a sua vida, aqueles que se entregaram, crendo que aquele era o Cordeiro de Deus, como diz o profeta, que viria para tirar o pecado do mundo. Então, nós precisamos estar com esse entendimento, com estas palavras cravadas em nosso coração, que se Ele estiver em nós, aleluia, glória a Deus, nós vamos dar frutos. Se Ele estiver em nós, se nós permitirmos que Ele seja o primeiro na nossa vida, a nossa história muda, amém? A nossa história muda, porque o que nós temos visto desses homens de Deus são histórias mudadas, transformadas poderosamente, por permitir que o Cordeiro assuma o controle da vida, ainda que sofra, ainda que seja rejeitado, ainda que seja desprezado, não importa, no fim teremos um final feliz. E ainda que não seja um fim na vida física, esse final feliz, mas acredite, o fim ainda não é esse. No fim teremos um final feliz. Amém? Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma noite na Tua presença, uma semana em que nós passamos diante do Senhor, e agora, Pai, chegou um momento em que nós cultuamos, celebramos a Ti, e vamos estar indo aos nossos lares. Precisamos da Tua presença em nós, precisamos da Tua graça sobre a nossa vida, do Teu poder sobre a nossa vida, Senhor, mediante tantas coisas que está acontecendo, Senhor, na face desta terra. Nós precisamos da Tua proteção, do Teu cuidado. Eu sei que são muitos que precisam, ainda aqueles que não se importam em rogar, em clamar, em pedir, mas mesmo assim nós pedimos por eles. Nós estamos rogando por aqueles indoutos, aqueles que não têm consciência de que está vivendo perigosamente. Nós rogamos por eles e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Deus, permita-lhes, meu Senhor, permita-lhes, Senhor, que sua vida seja, ó Deus, poupada. Não deixa que o mal venha tragá-los, mas permita-os que eles alcancem esta graça de serem chamados filhos de Deus, que consiga, meu Senhor, encontrar
o caminho que leva à salvação, e que o Senhor possa estar abençoando eles de uma forma toda especial. Em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor por todas as famílias desse ministério, os ausentes e esses que estão presentes aqui neste lugar. Em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar de uma forma toda especial, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos, meu Pai, esta obra a qual o Senhor colocou nas nossas mãos, confiou em nossas mãos. Aqui estamos nós, meu Senhor, de cabeça erguida, e tu conhece o intento do nosso coração. O Senhor sabe, ó Deus, o que nós precisamos, o que nós queremos, os nossos projetos. O Senhor conhece tudo em nós, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nos dê a tua graça, enche-nos do teu poder, que o amor do Senhor venha estar preenchendo os nossos corações, porque a igreja do princípio, a igreja lá dos apóstolos, aquela igreja em que as pessoas querem viver, a igreja primitiva, aquela igreja era vista por conta do amor que nela existia, da comunhão dos irmãos em compartilhar e viverem um para os outros. Deus, nós queremos viver isso, nós queremos estar, Senhor Deus, unidos, não só na fé, mas em tudo quanto for necessário. Por isso, que a tua graça seja sobre nós, que o poder do Senhor seja aperfeiçoado em cada uma das nossas fraquezas. Nos ajuda, Deus, nas nossas lidas cotidianas. Por isso, Senhor, toma nas tuas mãos esse teu povo, abençoa, faz multiplicar de uma forma toda especial, multiplicar, ó Deus, na fé, em nome de Jesus, multiplicar em quantidade numérica, em nome de Jesus Cristo. O Senhor pode fazer isso, e nós estamos rogando ao Senhor que haja salvação, que haja libertação, que as pessoas possam ver a tua glória nesse lugar, que a bênção do Senhor recaia sobre cada uma das pessoas, meu Senhor, ó Deus, que adentrar por essas portas, em nome de Jesus. E daqui, ó Deus, com o poder da tua palavra, nós enviamos a bênção do Senhor aos nossos vizinhos, ó Deus, em nome de Jesus, a todos os que nos ouvem, para o nosso bairro, a nossa cidade, Deus, o nosso país, para todos os lugares espalhados na face desta terra, meu Senhor, aonde houver um servo teu pedindo por misericórdia, que a tua mão seja sobre ele. Aonde houver, ó Deus, uma das tuas ovelhas, mesmo que não te conheça, mesmo aquele, Senhor, que nunca ouviu o Senhor, que nunca teve intimidade e comunhão contigo, mas é uma das tuas ovelhas que está perdida neste mundo terrível, que o Senhor, ó Deus, envia o recurso, envia o teu Espírito, envia, ó Pai, em nome de Jesus, alguém para poder resgatar e arrebanhar este teu povo. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, pedimos a ti, ó Pai, que o teu Espírito também trabalhe em nossa família, Deus, atuando no seio da nossa família, ajudando, meu Senhor, em nome de Jesus, de uma forma toda especial, para que os corações sejam aquebrantados, para que haja reconhecimento, meu Deus, de que são ovelhas tuas, e necessário é, meu Senhor, que recebam a ti como um sumo e suficiente pastor. Por isso nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, e abençoamos, Deus, toda a tua igreja, abençoamos esse ministério, abençoamos, meu Deus, a vida dos teus filhos, que durante, ó Deus, o longo desta semana vão estar nos seus trabalhos, que o Senhor possa ser com eles, Deus, protegendo, livrando de todo o acidente, das perdas, dos prejuízos. Toma nas tuas mãos, não deixe que nada de mal vos aconteça, mas conceda a tua bênção e a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, que assim seja, e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja na tua vida e na vida de todos aqueles que invocam o nome do Senhor, não só agora, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.